E o Roque Saldanha, que tem um mandado de prisão expedido em seu desfavor, está com o rosto estampado em diversos sites de notícia, Metrópolis, Revista Oeste, inclusive vou mostrar para você aqui. Teve um vídeo publicado no jornal Diário Tel, um novo vídeo em que novamente volta a criticar a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme a gente vê aí na notícia que está publicada lá no site, na verdade na página do Instagram do jornal Diário Tel, lá da cidade de Teófilo Otoni, tem o texto seguinte: Roque Saldanha Rosa, ex-candidato a prefeito e a vereador de Teófilo Otoni, aparece em um vídeo aparentemente gravado por ele, cortando as estradas do Brasil. Na publicação, Roque volta a cutucar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que decretou sua prisão no mês passado após descumprimento de medidas cautelares que envolviam sua prisão por participar dos atos de 8 de janeiro. Saldanha, porém, nega a participação. Ao final do vídeo, Roque Saldanha volta a xingar o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, não vale nada não. Vamos assistir o vídeo para a gente ver, e aí nós vamos ver aqui também na publicação que saiu na Revista Oeste e também no Metrópole, e recente a publicação do dia 11, ontem saiu no Metrópole, ontem saiu também na Revista Oeste, e aí nós vamos ver a partir disso se o fato de uma pessoa estar fugindo pode agravar a sua pena. Veja, fica comigo então até o final que você vai entender se fugir é um exercício de uma liberalidade ou um direito por parte do indivíduo, ou se o fato do indivíduo estar fugindo poderia agravar também a sua situação perante o Poder Judiciário. Vamos assistir o vídeo para a gente ter uma noção disso aí. Piloto de fuga, Sebastião, o popular Tião. Aí sim, viu? Tião, velho, corta a estrada mesmo. E aí, isso é, Tião. Agradeço aí pela parceria. E Roque Saldanha da extrema direita e da bancada da bala, o inimigo número 1 do judiciário podre do Brasil. Lógico que temos que respeitar, né? O judiciário honesto, viu? Esse Xandão, entendeu? Parece que a encrenca dele comigo tem que ser pessoal. Parece que já não é mais judicial, não. Pelo menos tá parecendo isso, né? Agradeço muito aí o Tião, piloto de fuga. Estamos aí rodando pelo Brasil afora e que Deus nos abençoe. Tamo juntos. A encrenca do STF com Roque Saldanha parece que é pessoal, não é judicial não, porque nem em Brasília eu estava 8 de janeiro, hein? Entendeu? Com respeito aos outros ministros, o Alexandre de Moraes não vale nada não. Não vale a bosta que ele caga. Meus caros. Bom, primeiro aí a gente tem duas situações que são importantes de serem observadas. Como a gente vê, o indivíduo que grava o vídeo, ou pelo menos a voz semelhante a de Roque Saldanha, faz referência a um tal de Tião. Será que esse Tião está cometendo uma infração penal? Será que o fato de uma pessoa estar apoiando uma pessoa que teria um mandado de prisão expedido em seu desfavor estaria praticando uma infração penal? Isso é muito relevante, por quê? Porque você não teria somente a conduta do Roque Saldanha, mas você também teria a conduta de um terceiro indivíduo que estivesse dando apoio ao indivíduo Roque Saldanha. Porque o Roque Saldanha, essencialmente, o fato dele estar fugindo não pode agravar a sua situação. Há diversas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível ao indivíduo fugir e, inclusive, o simples ato de fugir não configuraria uma resistência, não configuraria uma resistência, porque o indivíduo teria, em tese, o direito de fugir. O que ele não poderia é empregar violência contra, de repente, uma autoridade policial, um agente de segurança pública que houvesse ou estivesse ali tentando cumprir aquela medida em desfavor do indivíduo. Então, uma coisa é o indivíduo fugir sem oferecer uma resistência mediante uma violência ou uma grave ameaça contra aquele que vai tentar cumprir uma determinada medida contra o indivíduo. Aí seria uma situação diferente. Agora, é claro, a gente tem que levar em consideração o seguinte: estando ele fugindo, estando o indivíduo fugindo e realizando essas gravações e novamente ofendendo o tribunal, ofendendo o magistrado, aí ele incorre novamente em outra infração penal, que seria a mesma infração penal que ele teria cometido antes, que seria de injúria, de ameaça, algumas infrações penais relacionadas ao contexto da liberdade de expressão.
Eu quero mostrar para você aqui o 348 do Código Penal, para você observar a redação dele e você tentar concluir se o Tião, que é referido pelo Roque Saldanha, estaria cometendo uma infração penal ou não. Olha o que diz o artigo 348. Auxiliar a subtração, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime a que é combinada a pena de reclusão, detenção de 1 a 6 meses e multa. Se ao crime não é combinada a pena de reclusão, detenção de 15 dias a 3 meses. O que acontece? Aqui nós temos um contexto, de auxiliar a fuga de um indivíduo e não auxiliar-se a subtração da ação da autoridade pública a respeito do autor, porque o crime já foi identificado e já se estaria então sendo buscada a punição daquele indivíduo, ou no caso, na verdade, a detenção preventiva dele, na medida em que houve o descumprimento das medidas cautelares, já que ele não tem uma condenação ainda transitada em julgado. Então seriam contextos diferentes, né? Você tem um favorecimento quando o indivíduo, logo após a prática do crime, então ainda não se identificou ele como autor do crime, alguma pessoa próxima a esse indivíduo ajuda esse indivíduo a evitar-se a responsabilização, a evitar ser responsabilizado. Aí você teria um contexto em que uma pessoa estaria contribuindo para aquele indivíduo conseguir furtar-se a ação da autoridade que tem por objetivo esclarecer aquela conduta que foi praticada por ele. Então esse é um contexto. O contexto que nós temos é o seguinte: um indivíduo que, se for ele mesmo quem gravou o vídeo, está foragido com um mandado de prisão expedido no Banco Nacional dos Mandados de Prisão e ainda assim encontra-se sendo ajudado por um terceiro indivíduo. Porque a conduta do Roque Saldanha, por exemplo, só o fato dele fugir, como eu já falei para você, não pode configurar infração penal. Porque a pessoa tem direito de resistir desde que sem empregar violência ou grave ameaça contra a autoridade que eventualmente venha cumprir uma ordem contra si. Agora, aquele terceiro que o ajuda, que o apoia, que o favorece a sua fuga, se coloca numa situação não de coautoria. Porque, veja só, a coautoria de uma infração penal, por exemplo, a coautoria de um crime qualquer que seja cometido, tem que ter uma prévia junção de ideias. Então, os caras combinam antes da prática da infração penal, eles se ajustam, eles estabelecem um desígnio de unidade para que eles pratiquem um fato criminoso, e aí sim os dois podem ser responsabilizados por aquele mesmo fato, cada um na medida da sua culpabilidade. O indivíduo Roque Saldanha já praticou as infrações penais a qual ele está sendo processado, e as infrações penais que acabaram desencadeando a sua prisão. Não é possível esse indivíduo que estaria em tese o ajudando incorreria nessas mesmas infrações penais que foram praticadas pelo Roque Saldanha lá para trás, a não ser que se pratique uma nova infração penal agora. Por exemplo, se durante essa fuga e através dessas ameaças que o indivíduo faça através de publicação de vídeos, se através disso o indivíduo que o ajuda concordar, estiver colaborando com ele para a prática dessas infrações da ameaça, por exemplo, aí sim o indivíduo poderia ser considerado partícipe ou coautor nessas novas condutas, mas não nas condutas pretéritas que, em tese, o tribunal estaria investigando. Esse é o assunto, espero que você tenha acompanhado até aqui. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Tião está praticando também, esse Tião que é referido no vídeo aí, supostamente pelo Roque Saldanha, estaria praticando infração penal também? Deixa aqui no campo dos comentários a sua opinião. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu? Forte abraço, até o próximo.